Oi, gente, meu nome é Solange Arruda. Eu trabalho com crochê e faço um crochê bem característico, muito pequenininho, muito detalhado, cheio de cores, como você está vendo aqui, né? Eu trouxe essa mandala porque hoje quero ensinar dentro do projeto que eu já trabalho, que é o projeto chamado Crochê de Valor. Essa mandala, ela tem um nome e tem uma história. Vou contar agora logo a história da doutora, né? A doutora foi uma mandala que nasceu num momento onde a minha filha ia se formar e muita providência, muito aperreio, né? Numa formatura de uma filha, sabe que a gente tem 1001 funções, principalmente uma mãe, né? Que trabalha com um manual e que trabalha em várias linhas, né? Trabalho com acessórios, trabalho com alguma coisa de decoração, né? E tem toda uma vida como a maioria das pessoas, tem um monte de divisões aí, né? Então, mas eu queria e acabei me programando para conseguir fazer uma lembrança para ela, para as amigas, para os convidados, né? E aí fiquei pensando, bom, peraí, dentro do que eu faço, o que é que eu podia fazer que não demorasse muito tempo, né? Que não me tomasse, me desviasse muito e que marcasse esse momento tão especial, né? E aí eu criei essa mandala, criei um colar, na verdade, a mandala e o colar, na verdade, o colar recebeu o nome de doutora porque era uma formatura, né? E foi uma brincadeira, né? Normalmente eu gosto de colocar o lúdico dentro do meu trabalho, da minha vida, né? E aí depois, com o tempo, eu tenho uma equipe que me assessora, me auxilia com o trabalho, porque é um trabalho já de muitos anos, um trabalho que, graças a Deus, ele cresceu. Então, eu acabei precisando de constituir pessoas que me ajudassem. Então, a equipe acabou batizando esta mandala, que foi criada para o colar doutora, de bola doutora. E assim ela está apelidada, nomeada para o resto da vida. A gente se fala trocando sempre. Ó, uma doutora de cores diferentes, uma doutora lisa. A doutora virou uma peça importante no trabalho. Então, também acredito que para você vai ser uma peça útil. Você vai usar em várias situações, tá? Então, para fazer o colar, eu trouxe aqui já previamente, separei essa amostra e as linhas que eu preciso para montá-las. Estão todas aqui para você ver. A minha agulha, né, o meu kit básico, a minha agulha, mostrei a tesoura, ó, vê só. A minha tesoura e a minha agulha, né? Aí a minha agulha, ela é número 10, porque para esse fio ela vai funcionar bem, né? Cada agulha dá com cada fio, né? E eu vou trazendo e retirando essas linhas conforme eu vá utilizando, para não ficar em cima de mim, que eu não gosto de muito volume perto de mim quando eu estou trabalhando, não. Então agora eu vou iniciar pela linha pink. Então eu vou tirar aqui do nosso espaço de filmagem as outras cores, era mesmo só para te apresentar, tá? Então eu vou fazer aqui nesse miolinho, eu vou fazer correntinhas e vou fazer 6 correntinhas. Dentro das 6 correntinhas eu vou depois colocar 23 pontos altos, e aí eu vou explicando o processo conforme eu vá fazendo, né? A correntinha e os 23 pontos altos são do mesmo tom, né? Até porque a correntinha não aparece mesmo. Pronto, então vamos lá. A primeira linha que eu vou usar é a linha pink, né? Que eu vou fazer a correntinha e os 23 pontos altos, né? Até porque a correntinha nem aparece, né? Então vamos lá, 6 correntinhas.
Aí, gente, o tamanho da doutora, ele varia um pouquinho, porque cada pessoa tem um ponto, né? Essa minha aqui tem 4,5. Aí é por aí, né? Porque depende do seu ponto, pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Aí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apertadinha, viu? A correntinha, se for com a folguinha, ela vai ficar grande, né? Aqui a gente vê que ela fica bem fechadinha. Às vezes acontece até de eu fazer 6 e quando eu fecho e começo a colocar meu ponto alto, eu percebo que o meu ponto, a minha correntinha ficou um pouco larguinha e eu também faço a opção de diminuir uma correntinha, né? Tô dando a dica porque como acontece comigo, pode acontecer com você, né? Aí eu fiz 6, vamos ver se vai dar bem certinho, né? Vamos ver aqui, eu acho que vai dar certinho. E vai dar uma argolinha bem pequenininha, mas é isso mesmo. É assim mesmo, porque você observa, vai dar certo, tá? Eu subo só 2 trancinhas, não subo 3, como muitas vezes a gente sobe no ponto alto. Por quê? Porque esse ponto alto ele é para ser baixinho, ele não é para ser um ponto alto muito comprido, porque como você vê aqui, ó, o trabalho é bem pequenininho. Então eu subo 1, 2. E agora eu vou fazer os meus 22 pontos altos, porque 1 equivalente ao 23 já é a correntinha. Vou fazendo aqui, segurando bem com cuidado, porque como você vê, eita, passou de uma vez. Como você vê, a área é muito pequena de contato, então a gente tem que segurar inicialmente com a unha, na verdade, mas depois ela vai facilitando. 3, 4. De vez em quando tem que dar uma parada para contagem, né, gente? Porque crochê sem contar não vai. Agora tá com 3. Ó, aqui vai com 6, ó. Já aumentou um pouquinho a minha área. E eu já começo aqui a puxar, porque aqui tem que caber o quê? 23 pontinhos. Então, é com cuidadinho que a gente vai puxando. Vê aí que é um trabalho muito especial, né? Porque crochê já é pequenininho, mas esse aqui ainda é, eu acho que dos mais pequenininhos ainda. Mas também, né, o resultado é bem interessante, fica bem interessante. 7. Aqui tem 10. Eu vou contar uma situação que aconteceu. Uma vez eu estou me recordando aqui que eu moro em Maceió, né? E há alguns anos atrás eu vendi uma loja que nem tem mais, mas chamava Madame Flozinha. E aí, uma certa vez surgiu uma turista lá que gostou muito do trabalho, né? E foi algumas vezes, voltou à loja algumas vezes para adquirir, ou para apreciar, né? Quem gosta de trabalho manual, né? Adquire e também se encanta, né? Eu acredito que isso também acontece com você. Se encanta só de estar observando, de estar vendo os detalhes, né? As minúcias, né? De cada trabalho, de cada artista, de cada pessoa que desenvolve aquilo.
E essa pessoa, antes de ir embora era turista, né? Antes de voltar para cidade dela, um dia passou lá, eu achei muito interessante que as vendedoras me disseram que ela disse, sabe uma curiosidade que eu tenho? Vendedora, não, qual é? Eu queria ver os dedos dessa Solange Arruda, porque o trabalho pequenininho assim, né? Ela disse, não é possível, o dedo dela deve ver doendo, né? E na verdade não é, né? É só o jeitinho que você vai se posicionando e você vai ver que é possível, né? Aqui estamos com 11. Agora ainda faltam 11, né? Tá na metade. Que eu vou botar 22. Mais uma puxadinha, ó. Quatorze, eu paro novamente para dar um puxãozinho. Para que caibam todos aqui. Opa, soltou, a gente pega de novo, né? Vai em 16. Soltando a linha. Faltam 2 apenas. Vinte e dois. Com a trancinha que equivale a 1, faz 23. Pronto. Agora temos 23. Aí eu vou fechar. Como é que eu vou fechar? Eu não vou fechar na próxima casinha, que é a primeira. Por quê? Porque a gente aqui desenvolveu um método próprio, né? Então, assim, na prática, eu acabei entendendo que quando a gente fecha no primeiro ponto alto e não na trancinha, o trabalho fica melhor acabado. Então, a gente vai agora desconsiderar a trancinha e vamos para o primeiro ponto alto. E lá sim eu vou fechar essa circunferência com um ponto, juntei, liguei aqui, tá? E agora eu vou, pronto, agora eu vou mudar a linha, eu já ia seguir, mas aqui eu tô vendo que eu tenho uma linha laranja, eu vou fazer uma linha laranja, então eu vou cortar minha linha e vou dar um meio ponto e puxo de uma vez. Deixo aqui para trás. Essa linha. Essa linha eu posso cortar bem próximo ou eu posso fazer um acabamentozinho aqui com ela. Eu vou fazer um acabamento no final. Um detalhe, eu não vou começar outra linha por aqui, junto da onde eu terminei. Por quê? Porque com a experiência eu entendi, eu percebia, quando eu olhava alguns trabalhos, eu percebia que você via bem onde é que aquele trabalho começava e ele terminava. E eu comecei a ficar intrigada com aquilo. Por que que fica tão marcado? E aí eu resolvi fazer uma experiência que deu certo, que foi eu ir variando os locais que eu começo e que eu termino, onde tem o acabamento. Porque aí eu pensei, isso vai diluir, né? A pessoa não vai ver bem onde começa e nem termina, porque não é o objetivo, né? E acabou que deu certo. Então, quando você olha a peça, você olha aqui, ó, você vê várias linhas, mas você não sabe bem onde começa e onde termina. Então, isso acabou que trouxe uma qualidade para o trabalho.
qualidade sempre é bem-vinda e é muito importante, né? Então a gente não vai começar e terminar sempre no mesmo lugar. É o contrário, vai estar sempre variando, né? Então agora eu vou fazer aqui os meus pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto. Como esse trabalho ele é muito pequenininho, é muito comum a gente ter um emborcamento nele. Que emborcamento? Ele vira mesmo um pouco. Aí no final, acontecendo isso, a gente tem uma estratégia para que ele fique desemborcado, né? Aí eu vou na hora mostrar. Mas eu vou estar fazendo ponto baixo, justinho, mas procurando também não apertar demais, porque se eu aperto demais, ele pode emborcar mais, né? Porque eu já sei que com um pontinho tão pequenininho, ele na verdade vai emborcar um pouquinho. Deixa eu ver essa luz aqui. Gente, ajustar sempre a luz. Tem gente que não precisa, que a vista tá legal, que tá no ambiente que já se ajustou com a iluminação, aí é ótimo. Mas se não tiver, se você tiver alguma dificuldade, se você precisar de óculos, se precisar de mais luz, você tem que providenciar, senão você compromete o resultado. Peraí que eu peguei a linha. Essa linha não é para entrar aqui no trabalho. Pronto, aqui eu fiz o último ponto baixo dessa linha. Aí eu não vou no primeiro, eu vou no segundo e vou fazer o meu acabamento. Como? Com meio ponto. Puxo de uma vez e agora dou outro meio ponto e finalizo o trabalho. Dou uma puxadinha nele, dou um apoio aqui, para não forçar o meu crochê, mas dou uma puxadinha aqui para trás. Ó, quando você vê, terminou essa linha. Você usa bem a maioria do trabalho aqui, você vai usar... Você vai usar uma linha pequenininha mesmo, uma circunferênciazinha dessa laranja. Eu já fiz a medição e eu vi que você não gasta em torno de 50 centímetros, é bem pouquinho. Agora vou entrar com outro tom de laranjinha em outro local, né? Entro com a minha linha, dou aqui o meu ponto, meio ponto, e vou uma correntinha ou um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. É a mesma coisa. Um para cada, com aquele cuidado de não estar nem deixando muito frouxo, mas também não apertando demais. Se você aperta demais, aí ele vai emborcar mais. Não é uma delícia fazer crochê? Você ocupa seu tempo, quem está com tempo livre, né? Às vezes a gente fica sem saber nem o que fazer, o tempo passa e às vezes perde o tempo em atividades que nem dão todo esse prazer que o crochê dá. E você, com o crochê, distrai, o tempo voa. Você termina, você tem alguma coisa para mostrar que te deixa feliz, né?
Eu a mesma aprendi crochê muito novinha e nunca parei, né? Sempre alguma coisa eu fiz. Aqui, ó, tenho que dar atenção que aqui é onde tem o meu acabamento. Eu vou mais devagarinho para que eu cubra ele e ele não apareça, porque claro que ele tem uma barriguinha diferente das outras, mas eu venho aqui bem com cuidadinho e cubro ele. Acabei de cobrir com meu ponto baixo. Não precisa nada especial. Basta um ponto baixo com cuidado. Pronto. Acabei aqui o meu ponto, meu último, né? Porque aqui já está preenchida a casinha. E eu vou lá para a segundo ponto baixo. Faço lá o meu acabamento. Já estou vendo ele emborcando um pouquinho. É esperado. Ele vai emborcar um pouquinho mesmo. Corto. E venho aqui com o meu meio ponto e puxo. Depois eu faço os acabamentos. Pronto, terminei aqui, né, o segundo ponto baixo. Agora eu vou para essa linha, que essa linha é feita com ponto alto. Agora tem um detalhe. O ponto alto, você vai colocar 2 pontos altos dentro de cada ponto baixo. Não é só um, são 2, tá? Então vamos lá. 2 pontos altos dentro de cada casinha. Aqui foi onde eu terminei, que ficou com a barriguinha. Então, por isso eu já não vou para lá. Aí eu vou para outro local, não esse, porque aqui foi onde terminei o ponto baixo. Então, eu vou para outro naquela ideia de ir variando o lugar para que não fique marcado onde começa e onde termina. Então, vamos lá. Vou colocar aqui e vou iniciar agora a linhazinha rosa, né? Prendo aqui, né, com meio ponto e aqui vou fazer 1, 2 trancinhas, mesmo sabendo que a gente costuma usar 3, hein? Atenção, o pontinho é pequeno, a gente usa só 2 correntinhas. Essa já equivale a um ponto alto, eu vou fazer outro no mesmo local, que é ponto alto. E agora eu sigo assim, em todo ponto baixo, 2 pontos altos. Espera aí. E assim eu vou. Em cada uma, vai. Em cada uma, 2. Eita. Sem pressa, né? Crochê e pressa não dão certo. A gente tem realmente que reservar um tempinho para fazer o crochê com calma. Aliás, muitas vezes é tudo que a gente precisa, né? Calma. Aí é uma fonte de relaxamento fazer crochê, né? A gente sabe que é. 1, 2 dentro do mesmo ponto. 1, 2. E assim vai nascendo essa doutora. Tem muita gente que comenta, já encontrei várias pessoas para me dizerem:
Às vezes até uma pessoa da família da gente que fala, tô sozinha, os anos passam e aí cada um vai tomando conta da sua vida, eu fui ficando mais só e tô querendo me ocupar, né? Porque a pessoa fica com pouco trabalho, com pouca atividade, então fica um perigo da pessoa ficar isolada mesmo, se sentir triste. Então, assim, é muito bom quando a pessoa está precisando ocupar seu tempo, uma atividade manual. Até porque ela é prazerosa em vários sentidos. É um prazer parar um pouquinho e fazer alguma coisa por você. É um prazer você mostrar o resultado daquele tempo que você ficou fazendo aquilo ali. Então, eu não vejo nada de que não seja positivo no crochê. Eu acho muito bom e eu conheço muita gente que se ocupa muito e que sente muito prazer e que valoriza, né? E muitas pessoas, tem pessoas até que dizem que não tem tempo, mas que tudo o que queria era uma atividade como essa, né? Tudo tem o seu momento. E ainda tem gente que ganha dinheiro, né? Com o que gosta de fazer, né? Vende, faz algumas coisas, vende, uns mais, outros menos, né? Então é muito bom, né? Quando você se dedica a às vezes até um sonho de vida e tem um retorno. Já passamos da metade aqui. Deixa eu ver aqui tá afogadinho. Tá chegando lá, aqui é a nossa emenda, onde a gente vai ter aquele cuidadinho para que a emenda não apareça. Sempre olhando, né, gente? Sempre bom ir conferindo o resultado daquilo que a gente está fazendo, porque às vezes a gente se engana até na contagem aqui, e aí se você está atenta, você pode refazer, porque se a gente contar errado, tem que refazer, senão complica, né, no geral. O resultado geral. Pronto, só falta um ponto. Um ponto não, 2 pontos, uma casinha. Faltava um ponto baixo para ser preenchido. Aqui é a mesma lei. A gente não vai fechar aqui, a gente vai fechar no segundo ponto baixo. Pronto, fechadinho. E aqui corta e faz o meio ponto. Pronto. Agora, quantas linhas faltam? 2, né? No caso, falta a linha verde, que é ponto baixo agora, e falta a linha azul. Faltam essas duas. Verde é a próxima e a azul finalizando. Agora a gente volta ao trabalho só para ponto baixo. Aí como é? Em cima de cada ponto alto, um ponto baixo. Foi bom que ele não está emborcando muito não. Às vezes acontece, viu? Depende. Sabe que às vezes o ponto da gente, mesmo sendo da gente, um dia está um pouquinho mais justo que o outro. Hoje não está. Inicio aqui.
Dou meu meio ponto para prender essa linha e agora, enfim, eu começo meu ponto baixo em cima de cada ponto alto. Bom, aí agora, ó, um ponto baixo em cada ponto alto. Aí essa opção de fazer várias camadas, né? Camadas coloridas, isso acaba que traz uma alegria para o trabalho, uma tropicalidade, né? Fica um trabalho bem brasileiro. E assim muitas pessoas costumam se encantar mesmo. Gostam das cores, vibram com as cores. Aí, essa opção, né, de criar motivos usando cores diferentes te abre um leque muito grande. Por exemplo, eu já teve uma Copa do Mundo que eu criei uma coleção muito especial que foi para a Copa, né? Então selecionei as linhas, né, as cores do Brasil e fiz pulseiras, tiaras, broches, né, com verde, amarelo, azul, branco. Então ficou bem interessante. E quando você parte, por exemplo, às vezes a pessoa fala: eu sou doida com marra, eu quero fazer em tom de azul, só em tom de azul, ou em tom do mar e da areia. Então também te dá uma possibilidade bacana de criar motivos temáticos, né? Às vezes para um aniversário, né? Um aniversário de uma pessoa da família, de outra pessoa. Então você pega o crochê, né? Que é uma técnica tão tradicional e que muitas vezes você vê o crochê aplicado mais num tom mesmo, né? Você não tem, mesmo hoje, tantas peças tão fortes, trabalhos muito coloridos em crochê. A maioria que você vê obedece a uma cor, é mais monocromático, ou duas cores, não é tão colorido. Aí a gente resolveu inovar, colorindo bastante. Pronto, chegou o último ponto baixo, aí vamos lá no segundo ponto baixo e vamos finalizar ele. Deixa eu ver, que eu acho que eu não peguei no lugar certo não, agora, né, gente? Porque o lugar é esse, o lugar onde fica as duas linhazinhas acima da agulha. Esse é o jeito certo de pegar o ponto, né? Fechei aqui e vou com o meu meio ponto terminar essa linha. Agora vamos para a última. Soltando a linha aqui, linha tem que estar solta, senão já viu, né? Linha prendendo, o trabalho não desenvolve bem, né? Então vamos lá, para a última. Se eu terminei aqui, eu não vou começar aqui, vou para outro ponto. Começar aqui.
a gente observa, eu observo muito isso, porque eu já fiz cirurgia de catarata e você fica mais sensível às cores. As cores mais fortes, elas já atrapalham mais a visão da gente, né? Então eu noto diferença quando eu pego uma cor mais fortezinha. As mais claras, para o meu olho, eu enxergo com mais nitidez. Mas isso aí é ajuste, que cada um tem que ter o seu, e eu tô batendo na tecla porque como o crochê é uma técnica pequenininha, a gente tem que estar com a vista legal, senão o resultado aparece no trabalho, né? A gente não vê, mas quando você vê, você teve um prejuízo. Aí ninguém merece, né, gente? A gente passar horas e horas se dedicando a um trabalho com todo o gás e empenho, e depois você vê alguns erros por conta de questões que você podia resolver com facilidade. Então, a luz adequada é importante, a contagem dos pontos, fazendo um resuminho aqui. A luz adequada é importante quando você vai fazer crochê. Contar os pontos é importante para que você tenha um resultado bacana. A seleção das cores é importante. Se você não parar, por exemplo, quando eu comecei eu já tinha resolvido como é que eu ia querer realizar, não é nem finalizar, montar essa mandala. Se eu não me antecipo, se eu não me planejo, na hora que eu vou resolver, nem sempre eu vou conseguir o melhor resultado, né? A melhor amostra. Então é bom que a gente se anteceda e faça um planejamento, né, do que a gente vai fazer. Você pode até dizer, ah, não, mas eu trabalho mais com revista, não sou eu que crio. Sim, mas a revista também vem com várias orientações. Você já tomou as providências, né? O ambiente está legal, a agulha que você vai usar é compatível com o fio que você vai usar. Então, tem sempre vários detalhes que a gente precisa se atentar. Ó, ver que eu estou ajeitando, porque às vezes vem a perninha da linha de outra camadinha dessa. Se eu tecer junto, quando eu vejo, fica aparecendo uma linha que não é daquele lugar e vai prejudicar. Então, eu chego para trás porque eu faço essa opção, porque depois eu faço todos os acabamentos, para eu não ficar acabamento por acabamento parando, porque aí em mim me dá impaciência, mas cada pessoa tem a sua forma de fazer e vai dizer, tem gente que vai dizer, não, eu prefiro ir acabando, faço e acabo. Não tem problema, a questão é encontrar o que se adapte ao seu jeito, seja confortável. No meu, eu prefiro ir juntando, mas isso de vez em quando eu tenho que puxar, porque ele fica aparecendo aqui, tá? Estou aqui no último ponto baixo, agora vou lá no meu segundo ponto, né? E vou fazer o meu meio ponto e fechar, tá? Eu considero que essa mandala não foi das que mais emborcou, como eu chamo, certo? Mas tem que emborcar mais. Aí você diz, ué, mas vai ficar assim, emborcada, torta? Não vai. Aqui eu vou terminar, vou dar o meu meio ponto, eu vou prender esse aqui, até para você ver. Vou pegar uma linha aqui, qualquer cor, porque esse acabamento isso vai ficar atrás. E eu vou entrar com a agulha naquela linha e vou puxar esse último fio.
E vou de novo dar uma laçada e puxar ele aqui, apoiando aqui para eu não forçar o meu trabalho. E vou fazer isso. Quando eu fiz isso, eu não vou mais deixar essa linha nem soltar, nem desfiar. Eu venho bem próximo ao final dela e corto. Claro que eu não mostrei ela aqui. Eu não mostrei antes para vocês, mas estou mostrando. Ela não vai aparecer aqui, ela não pode aparecer aqui, que aí ela vai deixar o meu trabalho, que eu fiz com todo cuidado, feio. Eu vou prender essa outra, não vou prender todas, mas vou novamente prender para você ver. Eu vou prender aqui também numa linhazinha que não apareça do outro lado, porque o principal aqui é que esse trabalho não se desfaça. Não é qual a linha que você vai escolher para pregar. Isso pouco importa. Ó, ela não apareceu. Aí eu vou cortar aqui e fiz o acabamento. Essas outras eu vou só cortar, não vou fazer o acabamento, por conta até do tempo, tá? Mas o procedimento é o mesmo, já cortei duas. Essa eu vou cortar próximo, só para você ver. Ó, eu também, dependendo do que eu vou usar, eu posso optar por fazer isso. De modo geral, não é a minha opção. Eu vou e termino cada uma. Agora você vai terminar a sua aí. Agora eu vou dar um jeitinho para minha mandala ficar. Ó, ela não tá assim, um pratinho, mas eu não quero ela um pratinho, eu quero ela plana, né? Como aquela do colar. Então tem um truque. E esse truque é o que eu vou ensinar agora para você. Porque aprender tem que pegar também, aprender os truques, né, gente? Porque senão a revista ensina, né? Mas aqui, né, aqui juntinho, o truque a gente fica sabendo. Eu vou agora usar o meu truque. Cadê a minha eletricidade, meu ponto de energia aqui? E eu vou... Agora chegou o truque que vai me fazer com que a minha mandala fique bem planinha. O velho e conhecido ferro, né? É ele que vai me dar o que eu estou precisando agora. Que ela fique plana. Veja só. Se a mandala não ficou planazinha. Por que esse artifício? Porque justamente o ponto é muito pequenininho e a gente faz a opção de fechar cada linha lá na segunda casinha para ela ficar bem fechadinha. Aqui já foi, né? Aqui já foi. Já está pronta a nossa mandala doutora. Eu vou tirar aqui o ferro. E aqui está uma e aqui está a outra, certo? Uma ficou menor que a outra, porque, na verdade, essa mandala aqui não foi feita por mim. Foi feita por uma pessoa com um ponto mais largo do que o meu. O meu ponto é bem pequenininho. Então, por isso, ela ficou um pouquinho menor que a outra, tá? Se eu quisesse, eu podia aumentar, podia botar mais uma linha dessa mandala, dessa linha azul. Eu podia botar um outro tom aqui ainda, se eu quisesse. O procedimento era o mesmo, né? Aí, aqui é uma criação, é uma ideia e você fica também com esse conhecimento e sabe que pode alterar e pode colocar o seu jeito, né? Dar o seu toque também na mandala. Então, era isso. Eu espero ter te auxiliado,
né, te dado essas dicas e que você realmente coloque em prática, que é o importante, e que saia fazendo muitas mandalas felizes e coloridas como essa.